Bom, o assunto agora é pirâmides ecológicas, que retrata justamente as cadeias alimentares, mas com uma abordagem agora quantitativa, né? Dando números às cadeias alimentares. E o que ocorre é que as pirâmides ecológicas, né, elas podem ser de três tipos básicos. A primeira delas que eu quero mostrar aqui para você é a pirâmide de números, onde nós observamos aqui, né, uma pirâmide retratando uma cadeia alimentar. Você tem produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidores terciários. E o grande detalhe é que a pirâmide de números, ela mede, ela analisa apenas a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Então aqui a gente pode representar uma pirâmide direta, que a base dela, como você pode perceber, é mais larga do que o ápice. Então eu tenho aí 1 milhão de indivíduos que são produtores neste ambiente. 300 mil consumidores primários, 100 mil consumidores secundários e 1.000 que são consumidores terciários, obedecendo justamente aquela lógica que eu havia mostrado para você na aula passada. Eu normalmente vou encontrar o maior número de presas e o menor número de predadores, né? Porém, se isso for alterado, ao longo do tempo eles acabam se regulando. A pirâmide de números ela pode ser invertida também, quando ela tem, por exemplo, a base menor do que o ápice. Isso ocorre apenas quando o produtor ele é uma árvore de grande porte, que ele pode abrigar no seu interior vários consumidores primários, vários consumidores secundários, terciários e por aí vai. E aí a gente teria uma pirâmide um pouco diferente, né? Com um indivíduo apenas como produtor, um grande produtor, que está abrigando e oferecendo suporte para vários consumidores. A próxima pirâmide que nós temos em várias questões de ecologia, que trata também da cadeia alimentar, mas não analisa a cadeia alimentar quanto a números, e sim quanto à produtividade, quanto à quantidade de matéria orgânica que está presente em cada nível trófico, quantidade de alimento presente em cada nível trófico. Portanto, aqui a gente pode observar normalmente uma pirâmide, né, direta, com a base maior do que o ápice. Ela pode ser invertida apenas em ecossistemas aquáticos e momentaneamente quando a população de algas se torna menor do que a população de zooplâncton, mas logo isso se regula ao longo do ano, né? Ou do espaço de tempo que foi estabelecido na questão. Aqui a gente observa uma pirâmide direta e no nível dos produtores, né, 10 mil gramas por metro quadrado. Então, a cada metro quadrado, ao longo normalmente de um ano, né, foi produzido de biomassa 10 mil gramas. E essas 10 mil gramas, a gente pode observar que elas servem, né, de alimento para 1.000 gramas por metro quadrado de consumidores primários. Como é que eu acho essa biomassa? Né? Como você pode observar ali no caso de anfíbios, 100 gramas por metro quadrado. No caso do predador de topo de cadeia, aí, 10 gramas por metro quadrado. Parece que é muito pouco, mas é porque quando se analisa a biomassa, tem que se descontar justamente o percentual de água que forma o organismo. Então, lembrando que, por exemplo, no ser humano, né, adulto, 70% do seu organismo é água, ou seja, 30% apenas se refere à biomassa. E é justamente a partir dessa biomassa que ocorrerá a produção de energia, que a gente analisa agora na próxima pirâmide. Por exemplo, a pirâmide de energia ela é sempre direta, sempre a base dela tem que ser maior do que o ápice. Não tem forma invertida dela. As invertidas são apenas a de número, quando o produtor é de grande porte, e em ecossistemas aquáticos ocorre a pirâmide, né, de biomassa invertida, mas essa aqui de energia ela é sempre direta. A energia é produzida a partir da biomassa. Então, note que aquela quantidade de energia presente nos níveis tróficos, né, contida na biomassa, vai servir agora, no caso, de alimento para o organismo de cada nível trófico, e a partir do seu metabolismo ele pode produzir uma certa quantidade de energia. É isso que ela está demonstrando. As setas aqui saindo dos níveis tróficos representam a quantidade de energia que está sendo perdida para o meio ambiente ou em atividades metabólicas, né? Por exemplo, ó, o organismo, de 100% daquela biomassa que ele consumiu, ele vai perder cerca de 90% dessa biomassa, dessa energia que seria produzida a partir da biomassa. 10% apenas é que vai ficar armazenado no seu organismo e disponível aos próximos níveis tróficos. Então você pode observar que uma pirâmide de energia, normalmente, ela tem uma eficiência de 10%, porque 10% apenas é que fica acumulado em cada nível. E a gente, quando fala de produtividade, podemos citar a produtividade primária bruta, ou PPB, e a produtividade primária líquida, ou PPL. A PPB, a bruta, se refere ao total de energia que foi produzida, enquanto que a produtividade primária líquida está descontando a taxa da respiração, aqui na equaçãozinha representada por R. Essa respiração é justamente isso aqui, ó, que ele está mostrando, por exemplo, referente a atividades metabólicas, aquilo que
neste caso, né, está sendo perdido para o meio ambiente, porque o organismo ele vai consumir a biomassa e a partir dela vai produzir a energia para suas atividades. Eu digo assim, por exemplo, um animal que corre, por exemplo, um animal que nada, ele gasta, um animal que voa, principalmente, gasta uma grande quantidade de energia. E quando ele urina, quando ele defeca, ele acaba perdendo parte, né, dessa energia também ao fazer esses tipos de excreções, né, para o meio, no caso da urina, ou simplesmente eliminação, né, como no caso das fezes, considerando o organismo animal. Um vegetal também ele vai perder energia porque ele acaba, né, tendo que crescer, formar estruturas novas, como novas folhas, novas flores, produzir grãos de pólen, tudo isso consome energia. E todo o gasto energético ele pode estar concentrado justamente aqui nesse R. Então, o total de energia, que é a ppb, menos a taxa de consumo, vai ser igual à produtividade primária líquida, ok? Alguns fatores são limitantes do ecossistema, porque eles acabam limitando justamente a produção, acabam limitando a atividade dos produtores, a fotossíntese. Como, por exemplo, a quantidade de luz disponível no ambiente, a quantidade, né, de água disponível, a temperatura, porque isso influencia bastante a atividade enzimática dos produtores também, e, é claro, a disponibilidade de sais minerais. Se um vegetal encontra muita luz, uma temperatura adequada, uma boa oferta de água e uma boa quantidade de sais minerais, né, de nutrientes minerais presentes no solo, a taxa da produção tende a aumentar. E se a taxa de produção tende a aumentar, a taxa do consumo, né, subsequente tende a aumentar também. Esse outro slide demonstra justamente aquilo que a gente estava comentando na pirâmide de energia. A eficiência ecológica ela é sempre de 10%. Então, cada nível consome 90% em suas atividades, né, no seu crescimento, no seu desenvolvimento de uma forma geral, e acaba perdendo cerca de 90% ele acaba perdendo para o meio ambiente. Apenas 10% é que ele vai armazenar no seu tecido muscular e no seu tecido adiposo, por exemplo, e em outros tecidos, como tecido nervoso e outros, né? Então, acaba que essa eficiência ecológica, cerca de 90% dessa energia acaba sendo perdida. Até a próxima aula.